chamam incorretamente amor próprio. As duas disciplinas principais pendentes de superação pelo espírito nesta etapa são a falta de humildade e o apego ou dificuldade em compartilhar o amor dos seres amados. O soberbo se acha muito seguro de si mesmo, que não precisa dos outros, que é autossuficiente para tudo. Ainda que costumem estar dispostos a ajudar os outros, raramente pedem ajuda para si mesmos, mesmo que realmente precisem dela, porque o seu defeito os faz crer que pedir ajuda é um sintoma de fraqueza. Por isso, resguardam-se dos outros. Costumam ocultar as suas necessidades, as suas debilidades, os seus defeitos, as suas faltas de moral para que ninguém note como estão, para que ninguém lhes pergunte: aconteceu alguma coisa? Precisa de ajuda? E se alguém percebe alguma coisa, ficam nervosos, bravos, porque custa para eles admitir que não são autossuficientes. Ou seja, manifestam-se neles a desconfiança, a ira e a arrogância. Ainda que o soberbo seja menos suscetível que o orgulhoso e se sinta menos ferido quando é tratado com ingratidão, quando é caluniado ou se sente enganado, também desperta nele a ira e a arrogância nessas situações, assim como naquelas que não consegue resolver de acordo com seus planos. Por exemplo, quando recebe desprezo ou é enganado por alguém a quem está tentando compreender ou ajudar, isso provoca nele ira e arrogância e pode dar respostas como: você não sabe quem eu sou, como se atreve? Ou, quem você acha que é para falar comigo assim? Esta dificuldade em aceitar a ingratidão e a calúnia por falta de humildade leva-o a classificar, a preconceber e a tratar os outros de forma desigual. Se não é capaz de reconhecer o seu próprio defeito e superá-lo, a desconfiança se apodera dele na hora de acolher as pessoas que se aproximam dele para lhe pedir ajuda. Os seus preconceitos podem levá-lo a colocar objeções a certas pessoas e a decidir não as ajudar na medida das suas necessidades, mas sim em função da desconfiança, do medo ou dúvidas que sente em relação a elas, não sendo justo nem equitativo. Ainda que o soberbo se julgue autossuficiente, a verdade é que necessita amar e também se sentir amado para ser feliz, como todo mundo, por mais que lhe custe reconhecer isso. Por isso, a sua fachada de autossuficiência desmorona-se quando se sente inseguro nos sentimentos. Esse receio de perder o amor que julgava certo o fará sentir desconfiança, tristeza, desespero e impotência. E isso acontece porque ainda sofre de apego, tem dificuldade em compartilhar o amor das pessoas que ama. Bem, parece uma reação bastante normal. Por acaso não acontece com todo mundo ter medo de perder o amor dos seres queridos? Se tivesse chegado a experimentar o amor incondicional, não sofreria de apego. Nem teria receio de nada, porque saberia que o amor autêntico não se perde nunca. E como se supera a etapa da soberba? Novamente amando, compreendendo e evitando agir a favor do defeito. A soberba diminuirá na mesma proporção que o espírito desenvolva a humildade e o desapego. E ambas as qualidades se desenvolvem com a prática do amor ao próximo, mediante a ajuda sincera e desinteressada aos outros. Se o soberbo, por receio de sofrer decepções e humilhações, se inibe de prestar a ajuda que está capacitado para dar, está dando asas ao seu defeito e estagnará. Mas, se vencer os seus temores e preconceitos e se deixar levar pelo que sente, avançará. E qual é a origem do egoísmo do ponto de vista evolutivo? Quer dizer, em que momento da evolução de um espírito aparece o egoísmo? O egoísmo é um prolongamento do instinto de sobrevivência animal e começa a aparecer no momento em que o espírito começa a decidir por si mesmo, a experimentar com o seu livre-arbítrio. O espírito que entra na fase humana da evolução acaba de estrear a sua capacidade de livre-arbítrio. Ainda que já mostre um desenvolvimento incipiente da inteligência, em virtude do seu escasso desenvolvimento emocional, as suas decisões são ainda muito influenciadas pelos instintos, entre os quais predomina o instinto de sobrevivência.
a evolução passa a se libertar totalmente dos instintos e encontrar um caminho próprio, decidido pela sua vontade, através do aprendizado do sentimento. Poderia ampliar a sua resposta? Porque não a compreendi completamente. Claro, quando o espírito começa a exercitar o seu recém-adquirido livre-arbítrio, o fará a partir do instinto, que é uma espécie de programação biológica que se aproveita dos conhecimentos adquiridos pelo protoespírito durante a fase de evolução no reino animal, e que são a raiz a partir da qual se desenvolve a vontade independente do ser. É como uma configuração por defeito, um programa que lhe permite tomar decisões automáticas sobre questões a respeito das quais ainda não tem capacidade suficiente para decidir por si mesmo. É como um piloto automático que lhe corrige a rota quando ainda não sabe pilotar e lhe permite experimentar a pilotagem sem sofrer acidentes enquanto está aprendendo a controlar os comandos da nave. Entre esses instintos está o da sobrevivência, que é como um programa que impulsiona o espírito encarnado a procurar alternativas para evitar a extinção da vida física em qualquer tipo de circunstância, por mais adversa que esta seja, e o instinto sexual, necessário para a continuação da espécie. Acontece que, ao mesmo tempo, o espírito se sente insatisfeito porque sente um impulso novo e desconhecido de alimentar as suas iniciais necessidades emocionais e, devido à ignorância dos seus sentimentos, julga equivocadamente que pode fazer, saturando-se na satisfação dos seus instintos, que é o que sempre fez, empregando a sua inteligência para esse fim, sem ter em conta os estragos que possa provocar em outros seres. Conforme fala, parece que a existência do egoísmo seja algo inerente ao desenvolvimento evolutivo. O espírito, no seu caminho para a perfeição, passa por uma fase egoísta, mais ou menos demorada, que pode durar uma infinidade de encarnações. E é, na realidade, inevitável, e inclusive benéfico, porque serve para reafirmar a sua individualidade, a sua vontade, e para poder experimentar o que se sente na ausência de amor, servindo para apreciar o que se sente na sua presença à medida que comece a experimentá-lo. Por isso, as primeiras manifestações do egoísmo na primeira etapa, o que chamaremos de vaidade primária, na qual se encontram os espíritos jovens, são basicamente materialistas, orientadas para a satisfação dos instintos mais primitivos. Desperta a cobiça, a avareza, a luxúria, que se manifestam em atitudes como o materialismo e o consumismo, o hedonismo, e a nível coletivo, o imperialismo e o colonialismo. Quer dizer, a exploração de outros seres pela ambição de poder e riqueza materiais. É a etapa que ainda predomina no seu planeta, porque uma boa parte da humanidade ainda se encontra afundada nessa etapa de adolescência espiritual. À medida que o espírito avança no conhecimento dos sentimentos, esse egoísmo materialista começa a transformar-se em egoísmo espiritual. É uma fase de vaidade mais avançada. Nesta etapa, o espírito continua agarrado ao egoísmo, mas ao mesmo tempo já começou a desenvolver o sentimento. Apesar de ser ainda relutante em dar, é capaz de reconhecer a presença do amor e o bem-estar que proporciona e procura recebê-lo. A avareza vai se transformando em apego e a cobiça em absorvência. Mas isso não se dá da noite para o dia, e sim se produz gradualmente, existindo uma fase de transição, uma vaidade intermediária em que coexistem todas essas manifestações egoístas, cobiça, avareza, apego e absorvência em diferentes graus, e que é a que predomina na Terra atualmente. Pode custar ao espírito milhares de anos libertar-se apenas de uma destas formas de egoísmo. Mas a partir de determinado momento, quando o espírito começa a adquirir consciência do seu egoísmo e de que ao deixar-se levar por ele está prejudicando outros seres, torna-se mais responsável pelos seus atos e logo mais sensível ao sofrimento que provoca. E então, em determinado momento desse processo, o espírito despertará o seu sentimento, sentirá a necessidade de amar e descobrirá que precisa
amar para ser feliz. O que acontece então? Começa a luta pelo amor. Inicia-se a etapa do orgulho. Nesta etapa, o espírito começa a procurar não apenas receber amor, mas também a dá-lo, encontrando, contudo, grande quantidade de obstáculos. Começa a perceber, sendo consciente, a sentir na própria pele o que é a incompreensão e a ingratidão. E acontece que a maioria, 3/4 da humanidade, ainda se encontram mergulhados em algumas das fases da vaidade. Ainda estão colhendo os frutos da sua etapa anterior e não percebem o que está acontecendo. Parece que o mundo se virou contra ele e contra a sua vontade de melhorar, de amar e de ser amado. Sucumbe à tristeza emocional e o egoísmo retorna com força à sua mente. Para evitar que firam os seus recém-descobertos sentimentos, cobrirá com uma capa o seu interior, tornando-se desconfiado, insociável, solitário. Porque verá no isolamento uma saída para evitar o sofrimento. Para evitar sofrer, pode também tomar o caminho da resignação. Acomoda-se ao que os outros esperam dele para evitar agressões de espíritos mais egoístas. Começa a ser gerada a pior enfermidade espiritual que existe e que é a causa de uma boa parte das doenças físicas graves: a autoanulação da vontade, do livre-arbítrio, até o ponto de chegar um momento em que o espírito não age nem vive como é na realidade, mas torna-se um perfeito escravo espiritual do ambiente que o rodeia, chegando mesmo a acreditar que deseja o que na realidade lhe foi imposto. Porém, deste modo sofre por não querer sofrer, e este é um sofrimento estéril que não conduz a nenhum progresso espiritual.